Olá pessoal, sou Ismael Amorim, bem-vindos a mais um programa aqui do podcast Unai. Hoje, com muita alegria, estou recebendo ela, Natalícia Ferreira, coordenadora do CEM, Centro Educacional do Menor aqui de Unai. Seja muito bem-vinda, Natalícia, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Vamos explorar um pouquinho de muita coisa, né, Natalícia? Você é uma pessoa super abençoada aí. Estou às ordens. Eu vou te pedir para você se apresentar para o pessoal que não conhece. Quem é a Natalícia, falar um pouquinho também para nós do CEM. Fica à vontade. Meu nome é Natalícia Ferreira Alves. Eu sou uma militante da educação eu falo assim, que é há mais de 40 anos, né? Porque só no estado eu fiquei 34 anos. Aí me aposentei e queria fazer algo mais pelas crianças, pelas famílias, aonde eu identificava, né, essa parte educacional. Então, fui convidada para assumir essa coordenação do Centro Educacional do Menor. E, assim, de antemão eu resisti, mas depois eu vi que era aquilo mesmo, que era o trabalho, que eu queria dar continuidade. Sentiu o chamado. Senti esse chamado, né, de coração. Aí fui, aí estou lá há 11 anos. 11 anos. Estou lá no CEM há 11 anos, lá, militando lá com as famílias, com as crianças, tentando dar o melhor de mim que eu posso. Uhum. Esse chamado, vamos explorar um pouquinho dele, né? O que te tocou, assim? O que você viu no projeto que você falou assim, não, isso aqui, de repente, tem a ver com o meu propósito de vida. Tem que ter um propósito de vida, né, Natalícia? Para poder sentir esse chamado ali. E, assim, mais de uma década que você desempenha brilhantemente. Aí todo mundo que conhece o CEM automaticamente sabe. A história mistura hoje, né, Natalícia? A história da Natalícia com o CEM. Conta para nós um pouquinho do que é esse calor, esse chamado. O que você sentiu? Olha, é o seguinte. Assim, eu desde mocinha, desde que eu fui para a educação, eu sempre sonhei em fundar uma ONG. Mas aí, assim, por problemas familiares, né, educação dos filhos, aquela coisa toda, eu não tive essa oportunidade, né, e nem financeiramente, montar essa ONG para eu trabalhar. E quando me convidaram para assumir essa coordenação, lá eu vi que tinha um pouquinho daquilo que eu sempre sonhei, que eu queria fazer, que era semelhante, né? Não é igual, mas tinha uma semelhança, né? com a ONG, que eu tanto queria. E lá fui eu, de coração, de corpo e alma lá. Então você já tinha essa vontade, né? Tinha você muita vontade. Você só viu que era o momento ali. Isso. Talvez ela te encontrou, né? Depois de algum tempo, você emanou ali a vontade, demorou um pouquinho, mas vocês se encontraram depois ali. Isso. Essa oportunidade, né? Eu falei, gente, se eu tinha tanta vontade, né, de fazer algo mais... Porque, assim, eu já militei, né, em várias escolas, em vários... alguns programas também sociais, mas aí lá eu vi essa oportunidade, essa realização. Legal. Bom, vamos explorar um pouquinho, ou muito, né, da história do CEM também, porque em 11 anos, Natalícia, com certeza você viu e aconteceu já muita coisa, né? Conta pra gente um pouquinho, o pessoal que está assistindo, nos ouvindo aqui, como foi o início do CEM? Qual foi a situação que você começou ali a trabalhar? Como que era aquela realidade ali? E a gente vai, na nossa conversa, desenvolvendo isso até a gente chegar nos dias de hoje, né? Isso. Olha, é o seguinte, quando eu aceitei, né, pegar essa coordenação, assim, eu até já fazia um trabalho voluntário lá, inclusive, né, quero deixar claro que o meu trabalho é voluntário até hoje. Mas aí eu fazia um trabalho voluntário lá que eu dava, que eu montava com as meninas, toda a parte de planejamento educacional daquela época, que eu trabalhava com os orientadores lá. Porque lá, até mais ou menos
2013, lá a gente trabalhava só com contraturno, né? As crianças que estudavam de manhã iam à tarde, as da tarde iam de manhã. Mas aí, em 2013, é que a gente conseguiu o registro no CMAS, que a gente enganjou com esse programa dentro do SUAS, fez esse engajamento mesmo de trabalhar com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Porque aí surgiu a parceria para a gente trabalhar com o CRAS 1, e a gente fez essa parceria, né? lá com o CRAS. E assim, antes disso, quando era só o contraturno, que foi quando eu fui para lá, né? Era assim, era tudo muito precário, porque assim, as instalações já estavam... Porque você vê, hoje o CEM está com 48 anos, então tinha muita coisa para reformar, né? Lá tinha um parquinho que era em terra batida, sabe? Os meninos sujavam demais. Nessa época, lá tinha só 12 crianças. E, assim, os desafios eram muito grandes, porque quando eu cheguei lá, praticamente eu pensei comigo, né? Tem que humanizar, porque quando a gente fala de humanizar, é você ter um parquinho aconchegante, você ter um lugar digno para as crianças brincarem, brincar e desenvolver, né, as atividades. E, assim, lá estava um pouco, assim, vamos dizer, estava um pouco deixando a desejar nesse aspecto, né? Aí é que eu fui correr atrás de parcerias Aí coloquei brita, foi aquela coisa toda, já foi melhorando, foi mexendo, né? Ali, dentro que já te incomodava de início, me né? incomodava demais. Então, assim, aos poucos, né, a gente foi com a ajuda dos amigos, a ajuda das pessoas que gostam da gente, que via a necessidade, né, das crianças, começaram a ajudar a gente a promover a melhoria lá, mesmo, tanto do aspecto físico quanto o aspecto humano. Aproveitando, Natalice, até voltar um pouquinho na narrativa, que você já está contando, compartilhando com a gente aqui essa questão, né, de como que era e já falando das melhorias que se implementou de início. Mas até voltando mesmo um pouquinho na narrativa ali, explica para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, o que é o CEM, né? Como que funciona mesmo na questão, o que ele faz, o que ele recebe de crianças, como que ele atua e como que é prestada essa ajuda, né, para a comunidade? Olha, o CEM, ele hoje como eu já disse, né, ele presta, né, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 4 a 17 anos. E o nosso período de funcionamento lá é das 7 às 11, né, que a gente trabalha com as crianças. Depois, à tarde, no vespertino, é de 13 às 17. E a gente, trabalhado esse serviço de fortalecimento de vínculos com a rede socioassistencial, com os parceiros de clubes de serviços e comunidade e voluntários. Nós temos também, na parte social, que é desenvolvido, né, todas as campanhas socioeducativas, né, os nossos eventos, né, que a gente... Hoje até nem tem muito eventos, não, porque com a pandemia, né, ficou um pouco desleixado e a gente ainda não voltou esses eventos assim na totalidade igual a gente fazia. Mas a gente pretende retomar. E esse serviço, né, de convivência, de atividades, de convívio, que é essa parte recreativa, lúdica e cultural. Como que a pessoa pode deixar hoje ou ter acesso a esses serviços que o CEM oferece? Pode deixar, que eu digo, a criança, né, o menor de idade ali. Como que é a relação também do CEM com as famílias para poder estar recebendo? Como que é orientado a criança lá dentro também, depois de inserida na entidade? Porque a gente tem uma ficha, né,
Que a gente, assim, porque às vezes as pessoas não entendem, mas a gente chama de ficha onde é colocado, né, com assistente social, com a psicóloga, que tem essa entrevista, essa conversa com os pais que procuram a entidade. Aí lá eles têm todo o esclarecimento, né? Tem lá na ficha também, vamos dizer assim, seria uma anamnésia, né? Para a família estar entendendo de perguntas e respostas, para a família estar entendendo como é que funciona, qual a documentação que precisa, né? E a gente vê também a expectativa também, né, da família, daquela pessoa responsável, né? Que vai lá procurar para colocar o seu filho, o seu neto, o seu parente, né? Porque lá a gente tem muitas crianças, né? Que são responsáveis, tio, vó, parente, como se, né? Alguns, os pais também, mas a maioria também é as mães. Então, é essa orientação, né? Que a gente passa para estar recebendo e eles estarem dentro do nosso regimento interno, dentro das cláusulas do SUAS, dentro dessa humanização que a gente, e essa ética que a gente propõe para trabalhar, eles estarem cientes disso para colocarem os seus, vamos dizer assim, as suas crianças, né, lá. Crianças e adolescentes, porque nós temos muito adolescente. Sim. Em resumo, assim, só para o pessoal entender de modo geral mesmo. O SEM, então, hoje, claro, é uma entidade beneficente. Né? E ela dá esse apoio, né, para famílias Isso. E principalmente, no caso, que usufruem, né, do espaço, crianças carentes da nossa comunidade. Isso. Desde que estejam, como você explicou, aptos, né? Passem por esse, vamos dizer, processo seletivo ali, a ficha, como você comentou, essa análise mesmo, para estarem aptas a poderem usufruir do espaço, né? E ter acesso ao que é oferecido lá dentro, certo? Certo. Não, isso ótimo. Mesmo. Porque a gente fica muito feliz, porque o SEM, eu acho que posso afirmar que é a única entidade, né, que está oferecendo essa proteção social básica. Entendeu? Eu afirmo, assim, sem medo de errar. Legal. Natalícia, quero saber de você. Você explicou para a gente um pouquinho de quando você assumiu o SEM, né? O trabalho feito até ali. Você comentou até da questão do parquinho, as melhorias iniciais que você já chegou implementando, viu a necessidade de melhorar. Nos últimos anos, né, um pouquinho ali, talvez até antes da pandemia, como que tem sido, como que foi o SEM? E conta pra gente também um pouquinho o reflexo da pandemia nesse intervalo de tempo ali, até a gente chegar nos dias atuais também. Olha, no período da pandemia, eu vou, assim, a única coisa triste é que a gente não tinha presença dos nossos usuários lá na instituição, né? Mas o nosso trabalho foi todo desenvolvido online. Sabe? Mesmo online vocês conseguiram? Isso, nós conseguimos, graças a Deus. E, assim, todas as atividades eram passadas, né, para os nossos usuários, juntamente com suas famílias, e eles desenvolviam em casa e davam o retorno para a gente. Tanto é que a gente tem isso tudo gravadinho, tudo bonitinho lá, né? Que alguém quiser conhecer realmente, assim, como é que foi trabalhado, como é que a gente conseguiu fazer isso, nós temos tudo dentro dos réus, dentro de toda a nossa parte de relatório, né, que a gente passa para os nossos parceiros, como o CRAS, Prefeitura, né? Então, a gente tem tudo. Bonitinho ali. Tudo bonitinho. Foi tudo feito online. E, assim, o triste é só porque a gente não tinha presença. Todas as né, os formadores, as pessoas que eram responsáveis pelas oficinas, pela parte pedagógica, todos eles tinham um momento de passar, né, para os nossos usuários e suas famílias. Então, eles não tiveram, assim, prejuízo,
vamos dizer assim, de conteúdo, né? Não tiveram. O triste é só a falta da presença deles ali junto com a gente. Na verdade, esse é o ponto que que eu tô mais curioso, né? Porque o segredo do 100, vamos dizer assim, é esse calor humano, né, Natalice? Graças a Deus. Aquele momento ali que a criança ela recebe uma estrutura, contato com outras pessoas também, tem acesso, né, à parte educacional, outras brincadeiras, outras crianças também ali. Com certeza foi bem desafiador para vocês isso, né? E como que você... na verdade, o sentimento é esse que eu quero saber. Vocês lidarem, né? De repente, tem todo aquele ritmo acelerado que a gente que já visitou, já viu ali, e de repente fica sem. Mas voltando agora nos dias atuais, você sentiu, o pessoal sentiu, as crianças, esse reflexo? Como que está hoje em dia agora nessa retomada? Olha, essa retomada está sendo, assim, muito desafiadora, porque a gente agora conta com muitos problemas psicológicos, sabe? Muito, assim, às vezes até uma certa rejeição daquilo que a gente precisa de estar alinhado, né, com a saúde, vamos dizer assim, com o que a gente tem que desenvolver no serviço de convivência, né? Você percebe que hoje é maior essa parte do que antes? Isso. Devido a esse reflexo da porque, assim, pandemia. mais por causa dos efeitos psicológicos, né? Porque, assim, os meninos, né, os nossos usuários, eles estão, assim, com um pouquinho de dificuldade, assim, que eles gostam demais do 100. Então, eles têm... Como assim? Eles ficaram também longe das atividades escolares, apesar de que eu sei que nas escolas também trabalham online, né? E a gente... Essa falta de estarmos perto. Calor humano. Falta de calor humano mesmo, sabe? E assim, com esses efeitos aí da pandemia, a gente também enfrentou alguns problemas, vamos dizer assim, de ordem... Até de ordem moral, acho que eu podia... assim, que a gente teve alguns casos de estupro, assim, algumas coisinhas muito tristes que a gente está trabalhando com muito afinco para ver se a gente dá conta de superar. Muito sério isso aí, né, Natalice? É sério. E você vive isso, né, Natalice? Você, o pessoal, toda a sua equipe lá também. Então não é uma tristeza da pessoa, né? Entrou ali para dentro, é compartilhada com todos e missão de todos também, né? Trazer aquela parte boa da vida, né? Que vocês oferecem ali no 100. Porque teve momentos, está tendo, né? Momentos de você, às vezes, até colocar uma criança no colo, arrumar um tapetinho mais bonitinho, mais limpinho, para, às vezes, a criança quer até dormir, sabe? Porque a gente sente que ele está exausto, às vezes, com aquela dificuldade de aceitar os comandos, né? Então, assim, é com calor humano mesmo, é só com carinho. E, assim, a equipe está fazendo isso também, me ajuda bastante nesse aspecto. A gente tem pessoas lá, as meninas lá, ajudam muito nesse acolhimento, desse aconchego, de estar junto, de estar conversando, de estar dando também o retorno para a família, né? Para a pessoa responsável. Assim, é um desafio todo dia, toda hora. Esses desafios, Natalice, eu sei que, como eu falei, equipe, né? Vivem tudo isso. Como é para vocês, e principalmente nesse tempo que você já realiza esse trabalho, né? Mais de uma década, conviver com essas situações, assim, porque precisa ser muito forte, né? Psicologicamente, ser essa estrutura para outras pessoas também, né? Realmente, assim... A gente também precisa de estar com uma estrutura psicológica também muito boa, assim, com muita firmeza. Às vezes eu chego, assim, dependendo de alguns acontecimentos assim, tristes, que a gente sabe que os direitos da criança foi violado. E às vezes eu vou para casa... E eu vou ser muito sincera, às vezes tem dia que eu custa dormir, ou eu durmo um pouco e acordo com aquele problema. Eu ligo para
as colegas, a gente troca também de ideia. Ah, elas também falam a mesma coisa, né, da preocupação. Ah, também fiquei preocupada. Mas, assim, a equipe toda corre atrás dessa superação, entendeu? É uma a questão é equipe... resolver, né, também, para dali para resolver, frente, né? Não exatamente, adianta... porque eles não são culpados. Então, e nem a gente vai arranjar culpado, porque é muito complicado, né? Culpar A ou B. Então, o nosso trabalho é apoio, é tentar resolver, é tentar amar acima de tudo Poder seguir em para frente. seguir em frente, né? Para desenvolver o trabalho, para estar ali ao lado deles em todos os momentos, para o que der e vier. Para a gente ter uma dimensão, ou pelo menos tentar, né, Nathalise? Até acredito que não é possível, mas o que você e o pessoal já viveu, assim, que você sentiu tocada? Com certeza tem muita situação, mas eu digo assim, uma que te marcou, que você lembra, assim, você fala, poxa, talvez não precisa compartilhar exatamente como foi, nem nomes, né? Mas que você possa compartilhar com a gente, assim, em relação a isso, para o pessoal entender um pouquinho do quanto é sério, né, esse trabalho de acolhimento que vocês realizam. Olha, assim, eu vou te ser muito sincera, e eu acho que eu posso falar em nome da equipe. Primeiro, são os estupros. Segundo, é o abandono do pai, que vai embora, ou por um motivo ou outro, por N motivo, né? E os meninos ficam muito chorosos, né? Choram por causa do pai. Às vezes, assim, tem que ficar com outra família, ou ficar com uma avó, que às vezes não tem aquele, vamos dizer assim, aquele suporte para dar como um pai e uma mãe dão. Então, são os 2 momentos mais difíceis que a gente já enfrentou e que a gente tem enfrentado. Com certeza deve ser bem pesado, né? Uma situação, igual você falou também, você tem que trabalhar daqui para frente, trazendo esse acolhimento ali do espaço, né? O que a criança recebe no SEM hoje, em questão de estrutura, né? Para poder estar vivenciando e superando esse tipo de situação? Tem acompanhamento psicológico? Como que é lidado? Tem, porque nós temos uma psicóloga, né, que trabalha Legal. muito bonitinho, que nos ajuda, que está lá todos os dias. A gente, juntamente com a equipe, a gente leva... Porque, assim, todas elas, qualquer um dos profissionais ali que esteja atuando como orientador social ou como estão nas oficinas, o que a gente tem um momento para estar conversando com eles, para ver os estudos, os estudos de casos de cada momento. Nesse estudo de caso, aí eles relatam, né? Cada um deles relata o problema, que seja de indisciplina, que seja afetivo, o que acontece, o que viola os direitos deles. E aí o que é que a gente faz? O que é da parte psicológica, a gente encaminha para a psicóloga. O que é da assistente social, a gente encaminha para assistente social. E a gente encaminha também para o CRAS e, alguns casos, também para o Conselho Tutelar. Então, a gente faz esse estudo de caso, porque o CRAS, ele é que é responsável pelo PAIF, é o que vai lá na família, que olha a situação. E assim, é um trabalho de mão dupla entre o SEM, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, entendeu? Em cima desses casos que precisam de ser resolvidos, imediatos ou a médio ou a longo prazo. Então tem esse estudo de caso individual mesmo das crianças ali. É importante porque influencia diretamente, às vezes, no comportamento dela também, né? Das atividades que são desenvolvidas com outras crianças também. Então é feito esse levantamento individualizado. Faz esse levantamento individualizado e com rigor, olhando mesmo. A coisa que eu mais peço é que todos, tanto os orientadores sociais como os prestadores de oficina lá,
E eu ainda peço mais, eu peço a psicóloga, ó, quero que você acompanhe a oficina tal, a turma tal, porque eu quero que você analise. Até as brincadeiras no parquinho, né? Eu peço para a psicóloga, ela acompanha para ver o comportamento deles, as atitudes deles, nas brincadeiras, nas atividades que eles estão fazendo, porque você sabe que ali naquele momento ali que estão desenvolvendo as atividades deles, seja em qualquer parte que for, eles deixam aflorar, né, os probleminhas, Daquela né? formação Aquela que recebeu em formação que a casa. gente tem que correr atrás, que a gente tem que estar ali em cima mesmo para ajudar a corrigir, né? Porque ninguém muda ninguém, mas acontece que a possibilidade de mudança é grande se a gente chega junto, todo mundo, Ainda mais né? nessa etapa de formação, né? Da pessoa Exatamente. como indivíduo mesmo ali. Isso, né? Porque eles precisam desse acompanhamento. Então, igual você falou também um pouquinho antes, gostam demais do 100. Eles amam. Tem umas crianças lá que eles, às vezes o pai fala, né? Quando tem reclamação da escola regular, eles falam, não, se você não melhorar lá na escola, com os conteúdos, nas provas, você também não vai para o 100, sabe? É uma maneira, assim, que os pais acharam legal estar fazendo isso com eles para ver, para eles fazer essa junção dessa necessidade, né? Dos conteúdos com as brincadeiras, com essa parte de cidadania, de ética, né? Assim, de cultura mesmo, de lazer, né? Igual eles têm lá no 100. Então, para eles, e fica evidente você contando aqui, é aquele momento mesmo de qualidade de vida, né, Qualidade Natalícia? de vida, é o que a gente não trabalha. é isso de, pô, eu tenho que ir lá para estudar, eu tenho que ir lá para, né, oferecido todo um suporte em especial para esses que passam, né, situações que nenhum ser humano deveria vivenciar, como você citou, mas também várias outras coisas, né, atividade de brincadeira, como você falou também, é servido de refeição também e tudo mais lá, né? Lá nós servimos 3 refeições ao dia. Eles chegam 7 horas da manhã, né? É servido para eles o leite, né? Eles tomam leite porque o almoço lá é às 10h30. Então, se eles têm cafezinho, tem chá, né? Às vezes a criança não quer o leite, ela prefere o chá, ela toma o chá. Ou às vezes ela quer um pouquinho de leite com um pouquinho de café, aí ela toma. Porque aí eles dão conta perfeitamente de esperar 10h30 para almoçar, né? Sim. Porque é assim. E eles ficam loucos, querendo saber o que é o cardápio, o que fez no almoço. E é uma das nossas grandes preocupações, é justamente essas 3 refeições. Porque na parte da tarde, como eles já almoçam em casa ou tem um lanche na escola regular, aí a gente oferece um lanche mais reforçado à tarde, né? Porque aí é um lanchinho bem mais reforçado, com pão com carne, pão com manteiga, o pão com leite. A gente dá aquela preferência para eles também, se quer chá ou se quer o café, né? Então, assim, mas eles comem à vontade mesmo. Assim, apesar de que a gente, assim, nós estamos com algumas dificuldades nessa parte da alimentação, né? Porque você sabe, né? O tanto que fica caro com entidade, manter com carne, com leite, e a gente está com uma certa dificuldade com o quantitativo que a gente recebe para dar um pouquinho mais, né? Melhorar essas refeições um pouquinho mais. Comida mesmo. Comida mesmo. A gente recebeu o pessoal aqui, né? Da PAI, do Abrigo, do Hospital do Câncer, principalmente no Abrigo. O Robismar contou pra gente aqui, eu quero, se possível, que você compartilhe com a gente também ali pelo 100, justamente números que eu acho que dá uma dimensão melhor
para quem às vezes vê, o pessoal sabe que recebe doação, né, que tem uma ajuda, mas não tem às vezes noção do que é o número mensal, às vezes de um lugar desse para ele poder se manter, né, o que gira em relação ao alimento, como você falou, são 3 refeições por dia e tudo mais, então para conseguir entender melhor essa dimensão, você pode compartilhar com a gente números, Natalícia, por exemplo, vocês recebem doações individualizadas de clube de serviço, outras ações também que acontecem. Mas qual que é o custo hoje mensal do SEM, por exemplo, para ele poder se manter? Olha, o custo mensal do SEM, hoje, para manter, né, na estrutura que a gente tem lá, naquilo que a gente está tendo condição de oferecer, ele está ficando por R$ 37.168 por mês. Mas nós temos ajuda, né? A gente tem a parceria com a Prefeitura Municipal, que é uma ajuda de R$ 7.500 por mês, né? Que é da subvenção que a Prefeitura oferece. Nós temos doações de pessoas físicas, de pessoas jurídicas e de clubes de serviço. Quero colocar aqui também que a gente conta com aquela ajuda também maravilhosa do Marte Minas, né, que oferece o troco solidário, que gira porque assim, o troco solidário, ele não tem um tanto X por mês. É de acordo com que a pessoa, que os seus, da compra. Que as pessoas vão, né, comprar a sua mercadoria e doam esse troco lá. Então, ele gira na faixa de 5 mil, 6 mil e poucos reais. Tanto é que eu fiz até um levantamento que nós fizemos, né, eu juntamente com a parte lá dos meninos que mexem com essa parte de contabilidade, eu fiz uma estimativa, por exemplo, o do Marte Minas. O do Marte Minas, até setembro, nós recebemos R$ 66.050, né? Que o da prefeitura lá é fixo, né? Os 7.500. Pequena pausa nessa sua colocação aí, que chama a atenção, porque a gente faz compra, né? No supermercado e sempre é, de fato, oferecido isso aí. Eu queria até que você, se possível for, né, estamos com a Natalícia aqui, que é a pessoa coordenadora, né, do SEM, passar uma mensagem, se possível até para aquela câmera ali direto mesmo, para a pessoa que está nos assistindo, que faz diferença aquele troco, né, solidário ali, aquele R$1 a mais, R$2 a mais que a pessoa se dispõe a doar para o SEM, né? Usa esse espaço para você reforçar esse pedido aí também, vamos aproveitar. Não, realmente, a gente pede mesmo, né, as pessoas que vão ao Marte Minas, né, que compram, porque às vezes, porque lá as meninas perguntam, né, na hora que você está no caixa, elas perguntam, se tem troco, você gostaria de doar esse troco? Mas às vezes passa batido. Então, assim, a gente faz um apelo, né, que todos os clientes Marte Minas, que ao concluir a sua compra, no momento de pagar, falam, olha, eu gostaria de contribuir, né, se tem o troco, o tamanho do troco, ou se quer aumentar esse troco, que façam isso. Porque esse dinheiro do Marte Minas, esse troco solidário, é uma maravilha. E esse troco solidário é que ajuda a pagar maior parte dos funcionários. Oh, que legal. Sabe? É que me ajuda chamou a a pagar. atenção, que falei, não, vamos fazer esse parênteses aqui, porque você comentou aí agora o valor e falou, e 50 centavos? Né? Então, realmente, cada centavo ele faz a diferença. Faz a diferença, exatamente. Eu mesma, quando eu vou lá fazer compra, eu mesma, eu falo assim, não, eu vou fazer a doação aí, ó, para o SEM, né? Às vezes eu falo, não, tem mais um trocadinho aqui, deixa eu colocar. Porque eu acho que a gente tem que ser exemplo, né? Sim, com certeza. Se eu estou ali e eu tenho condição, eu vou fazer essa doaçãozinha, vou colocar um pouquinho a mais, entendeu? E às vezes quem está do meu lado fala, não, coloca um troquinho. Vive pedindo os parentes que vão lá, não, faz a doação, né? O SEM precisa. Porque, assim, é uma despesa muito grande. Para você ter uma noção, a entidade mantenedora, né, que é a província carmelitana de Santa Elias, né, ela tem uma despesa de R$ 24.167 por mês,
Só elas lá. Por quê? Por causa de armazém, porque a gente paga, né? Tanto da prefeitura quanto o Marcha de Minas é usado para pagar os funcionários, né? E aí fica o supermercado, porque você sabe, vocês, né? E quem está nos assistindo sabe o tanto que as coisas estão caras, né? Sim. Principalmente material de limpeza, porque que fica caro, né? E assim, a gente tem uma ajuda também da Casa da Amizade, que eles nos doam também 20 quilos de carne por mês. Então, assim, a gente tem muita vontade de melhorar, de dar um pouquinho mais de carne para os meninos, porque aí a gente faz a divisão que a gente só gasta 1 quilo de carne para o almoço. Então, por dia? Por dia. Quantas pessoas, Nathalie? São 125 crianças que com 1 quilo de carne por dia. 1 quilo de carne. Para 125 crianças. Para 125 crianças. Então, aí a gente... É muito difícil. Às vezes eu peço, né, lá na província, aí compro um pouquinho a mais, aí você, às vezes, você tem condição de fazer, por exemplo, um picadinho, você tem condição de fazer um frango ao molho, mas muito raramente, o que a gente faz mais é misturado, ou no arroz, ou no macarrão, ou numa batata que a gente ganha, ou que a gente compra também no supermercado. E, então, assim, eu fico naquela vontade, né? Sim. De enriquecer. Como que não? De enriquecer mais, assim, um pouquinho mais de carne, né, para os meninos, porque a gente tem muita criança muito subnutrida, crianças que precisam, né, de uma alimentaçãozinha com mais sustância, né? Vamos dizer assim. Perdão, o valor mensal que você comentou? Da entidade? Isso, do 100 em geral, para o mensal do 100 que você comentou. O valor geral, mensal, é R$ 37.168. R$ 37 mil usando o básico, né, Nathalie? Isso, o básico. 1 quilo de carne para 127 crianças. Isso. 125, né? Porque 125. 125 crianças. Então, só para o pessoal que está nos vendo, nos assistindo, entender que é caro. Realmente não é brincadeira e é muito sério isso. É o básico sendo mantido e o que você está fazendo aqui é um apelo para melhorar, né? Um pouco. A gente observa que é importante tudo, né, Nathalie? Se estrutura, qualquer ajuda, né? Na verdade é muito bem-vinda, mas a alimentação, né? Pelo que eu estou sentindo aqui, é um tópico talvez mais importante hoje dessa ajuda imediata, é isso mesmo? Isso mesmo, porque assim, a nossa estrutura está um pouquinho melhor. Sim, são sonhos que a gente vai realizando cada ano, né? Então, a estrutura, assim, ainda não é... A estrutura é ótima. O que a estrutura lá do 100 precisa são reformas que a gente tem tentado, uma estrutura que dê mais condição de amplitude para os meninos ter mais lazer, desenvolver as suas atividades, tanto as suas atividades dentro do artesanato, quanto as suas atividades culturais como um todo, né? Agora, a gente ganhou um barracão que era um sonho que eu venho lutando por esse barracão há 5 anos, né? E a gente ganhou esse barracão, já está lá prontinho, os meninos já estão usufruindo, né? As atividades já estão sendo feitas no barracão, que é uma maravilha. Assim, aquela reforma, né, também que fez no parquinho, a reforma dos banheiros, porque era assim, muito precário também, que estavam as condições dos banheiros. Agora, essa reforma da videoteca, né, que a gente... Graças a Deus, a gente conseguiu fazer com o dinheiro da Arca de Noé. Entendeu? Legal. Porque... Você tem números do Arca? Do Arca? O que ele ajudou? O que eles ajudaram? Não, eu digo de valores, não sei se você pode citar. Posso. Esse ano, no ano... Assim, eu não sei te falar agora os anos anteriores, porque eu tenho a pasta de cada ano. Sim. Tá? Mas esse ano foi de R$95 mil. Legal.
Mas na verdade não dá 3 meses do 100 também, né? Dividindo o custo mensal pela ajuda. Isso. Claro, significativa. Significativa porque na estrutura, porque a gente investiu na estrutura, né? Mas é importante, eu gosto de fazer essa observação, porque a pessoa olha, às vezes, nossa, você recebeu 90 e tantos mil reais, e não tem noção do valor mensal que custa, não tem noção dos profissionais, né? Escuta um valor ou outro e não tem essa noção de saída, né? Do que precisa ser pontuado, do profissional que precisa ter ali, do volume de crianças que frequentam, que usufruem do espaço. Então, importante ilustrar em números isso. Realmente. Com o dinheiro do Arca também, além das reformas na estrutura, né, nós tivemos também compra de computadores que a gente precisava para a secretaria. Nós compramos também 3 armários, porque a gente não tinha nem, assim, era muito defasado essa parte para arrumar os arquivos. Assim, vai fazendo as melhorias, né? E vai básicas. Foi aparecendo essas melhorias básicas que eu falo, né? Eu até gosto de dizer, né, que o Arca foi e é um divisor de águas lá no 100. Coisa boa. Né? A gente tem muito a agradecer demais mesmo o Arca, Marcha de Minas, a prefeitura, né? A gente tem muita ajuda também de pessoas físicas, né? Que está sempre nos doando. Tem um senhor lá que doa 2 litros de leite por dia, que faz uma diferença maravilhosa, sabe? Então, a gente tem a ajuda da comunidade também. Tem um senhor, um empresário aí, que ele não quer também que cita o nome dele, de vez em quando ele chega lá com um trocado, dá pra gente. Assim, e outras pessoas da comunidade que vocês estão precisando, aí doa. Lá, se você doar um alfinete, é bem-vindo e soma, assim, em abundância mesmo, para os nossos usuários, para a entidade como um todo mesmo. Então é em aberto, né, Natalícia? Eu até te convido a fazer outra chamada para o pessoal aí também. Qualquer pessoa ela pode levar lá pessoalmente para vocês, né? É em aberto. O que puder doar, que for agregar para vocês lá, é muito bem-vindo. Olha, a gente pede mesmo, né? Porque até assim... As pessoas às vezes falam, nossa, você pede demais. Mas eu quero pedir mesmo, né? Qualquer pessoa que puder ajudar, que puder fazer a sua doação, seja de quanto for, do quanto puder, sabe? O 100 tá lá, assim, de portas abertas para receber e com um coração imenso para agradecer. Porque, assim, a comunidade unaiense é muito boa, ajuda muito, né? A gente sabe que ajuda as outras entidades, mas eu gostaria que ajudassem o 100 mais um pouquinho também. Muito bem-vinda qualquer ajuda, né, Natalícia? Qualquer ajuda é maravilhosa. Ótimo. Natalícia, ilustra pra gente também um pouquinho, eu gosto de levar essa visão, como eu citei. Hoje o 100 tem quantos funcionários lá que compõem, né, parte desse custo mensal ali da entidade? Olha, tem eu que sou voluntária, né, eu só não gero custo, não. Mas os que geram custo são 13 funcionários. Entre psicólogos, assistentes? Psicólogo, assistente social, nós temos também uma pedagoga, né, porque que eu faço um trabalho paralelo com ela, dos planejamentos, de tudo que é desenvolvido no serviço de convivência, de todas as atividades, né, das oficinas, tudo ali é um trabalho assim, conjunto que eu passo para elas, para essa pedagoga e para eles, como os técnicos, passo em geral para ser desenvolvido, né? Nós temos também um jardineiro, tem a cozinheira, tem uma que é da limpeza geral. E eu tenho 2 voluntárias lá também que nos ajudam, que eu quero até frisar isso aqui.
que nós temos um bazar beneficente lá mesmo, que leva, que a comunidade às vezes leva as coisas, a gente vende, é onde às vezes a gente compra uma coisinha a mais com esse dinheiro do 100, ou a gente tem uma reforma urgente, alguma coisa que estragou, não é bem reforma, quando estraga, por exemplo, parte elétrica, computadores, manutenção, né? Essa manutenção aí que a gente precisa de estar acudindo na hora, e esse dinheirinho é, assim, maravilhoso, é que nos ajuda no momento certo, na hora certa. Você falou de voluntárias. Qualquer pessoa pode ser voluntária? Qualquer pessoa pode ser Faz voluntária. um pedido pessoal aí também, né? Explica como que é para poder ser voluntário. Eu peço mesmo, e eu vivo pedindo, assim, diariamente, né, que as pessoas vão lá e falam assim, eu vivo ligo para esses empresários, né? Vamos ser voluntários, vamos doar algo mais que você possa. E, assim, a gente tem, assim, uma abertura muito grande de estar pedindo esses voluntários. Pode ser voluntário de qualquer natureza. Chegar ali ou tem um cadastrozinho, vocês chamam, dá um número de telefone para vocês, como é que nós temos uma ficha, né, de quem se inscreve para se cadastrar, e a gente tem todo o endereço, tem tudo, ele assina como voluntário, ou, né, o que é o serviço que ele quer prestar. Nós temos toda a documentação certinha para esse público aí de voluntários. Serviço tem, né? Serviço não falta. Coisa boa, não. Então, você que está assistindo aí, né? Vamos deixar depois mais fácil também aqui o contato da Natalice, do 100, né? Porque, com certeza, se a pessoa pode ajudar de alguma forma, inclusive com a mão de obra dela, o tempo dela, né, Natalice? Isso, é tudo muito bem-vindo, né, Natalice? É tudo muito bem-vindo. Nossa, lá no 100, assim, não tem... Tudo que entra é bem-vindo e é na hora certa. Coisa boa. Natalícia, eu quero deixar um espaço aqui para você ficar bem à vontade em relação a algum comentário que você queira fazer sobre o 100, levando a vivência que você tem para o pessoal que nos assiste, está nos ouvindo, algum outro apelo, fique à vontade, tá? Eu vou pedir para você direcionar para aquela câmera ali que é a sua e você pode falar o que seu coração mandar para o pessoal que está nos assistindo em relação ao 100, em relação a algum apelo. O espaço é seu. Olha, o apelo que eu faço é assim, que nos ajude com qualquer tanto, com qualquer quantidade, que faça, né, as suas doações de acordo com aquilo que pode. E o outro apelo que eu faço é assim, que os voluntários multipliquem, né? Que a gente precisa de mais voluntários. E que eu acho assim, quando você tem voluntário, quando você tem pessoas que estão dispostas ali te ajudar, os problemas são superados, né? Então, o que a gente... E mais rápido, né? Mais rápido. Então, o apelo que eu faço é isso, que nos ajude. Seja com que tanto for, do jeito que for, da maneira que for. Especial, a gente está, né, mês de outubro, mês das crianças. Nós estamos com uma programação da Semana da Criança, assim, até um pouco reduzida, mas com qualidade, né? Nós já ganhamos algumas coisas, alguns brinquedos. Os brinquedos que nós ganhamos ainda não dá para fazer uma distribuição geral. Mas, assim, aí a gente... Você faz ela quando você tem o número de crianças e o número de brinquedos arrecadados, né? Isso. Aí a gente escolhe também, porque as doações, por exemplo, de brinquedo ou de coisa, né? Coisas para o lanche, porque a gente tem um lanche especial. Dia 11 agora. Depois a gente tem dia 13, vão ser só os 2 dias especiais, né? E, assim, tudo com doação. Os brinquedos, outras datas também, né, Natalice? Igual Natal, isso. Páscoa, qualquer pessoa que queira, ela já pode chegar com um brinquedo novo, usado, né? Pode diretamente procurar o 100, deixar ali com vocês, pode procurar o 100, né? A gente está lá na rua, naquela ruazinha
que a gente gosta tanto, né? Lá na rua Frei Cecílio, número 26, aliás, desculpa. E estamos lá, a equipe está lá. Todo mundo está lá. Tem um grupinho que chega às 6h30, né? A partir das 6h30 até às 17h30, a gente está lá para receber todo mundo que quiser doar, todo mundo que quiser nos ajudar. Ótimo. O SEM, através de atividades que ele oferece para as crianças lá também, volta e meia realiza alguns eventos também, né? Me parece que teve um evento recente também. As pessoas, os empresários conseguem estar colaborando também com esses eventos? Como que é? Consegue. A Secretaria de Cultura também tem nos ajudado, nos apoiado muito, né? Alguns empresários também, igual esse senhor mesmo que eu te falei, esse empresário aqui, que ele chega lá, inclusive até uniforme ele já doou para os meninos lá, há 2 anos atrás. 2 anos, foi antes da pandemia. Ele fez essa doação. Então, assim, essas doações, assim, de qualquer natureza, porque a gente tem, igual você falou, a gente tem Semana da Criança, a gente tem Páscoa, e tudo, Natal, graças a Deus, é comemorado, assim, com muito carinho, e não é com pompas, mas também é com aquilo necessário, bonito e que agrada. Que marca na memória, né? Que marca a criança, que marca a família, entendeu? E essas crianças não esquecem, né? A gente vê, todo dia a gente vê depoimento, né, que eu estive aqui, eu não esqueço do que eu ganhei, eu não esqueço. Assim, são coisas marcantes que eles levam para a vida toda. Fica na memória ali, que né? Fica na memória deles. E vão reproduzir para frente também lá no futuro. Vão ver, sentir e depois conseguir reproduzir essa valorização da memória da criança, né? Exatamente. Legal demais. Ô, Natalice, então tô vendo aqui você tá com seus rascunhos. Você tem uma cartilha ali também. Tem sempre uma colinha que anda comigo, porque a memória já não anda muito boa, então a gente tem que ter sempre uma colinha em mãos. Essas informações sobre o SEM, sobre como ajudar e tudo mais, como que o pessoal faz para poder ter acesso? É claro que a gente aqui pelo podcast pode facilitar isso também, né, colocando nas nossas redes sociais e tudo mais, mas tem algum lugar, algum portal, alguma rede social específica que quem quiser saber mais, até para aproveitar para seguir também e acompanhar, né? Onde que eu posso estar encontrando esse material? Porque a gente tem, diariamente eu tenho esses panfletinhos lá comigo, né? Que eu sempre levo, entrego para as pessoas, entrego para alguns empresários, entrego para as pessoas em geral. Você pode me dar esse aí, então? Esse aqui é seu, eu então trouxe para você. Deixa eu dar com uma olhadinha. Um gesto de agradecimento, tanto que você já fez pelo SEM. Que isso. Agradecer aquela revista, você nem imagina... Aquela reportagem que você fez, tudo que você colocou na revista VPM, né? Isso. Aquela revista, ela já foi para o Rio, ela já foi para um monte de lugar, assim, que nos elevou demais. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, né? A você, a revista, a sua equipe. E eu vou deixar esse panfletinho, porque ele tem mais informação do que meus papeizinhos aqui. Ótimo. Não, mas eu que agradeço, Natalice. Se você sempre solista, né? Uma pessoa de bem. Inclusive, eu vou te compartilhar uma coisa que eu ainda não te falei. Nem te falei em off, eu vou aproveitar agora então também. Você já deve ter percebido que eu nunca te chamei de Dona Natalícia. E volta e meia, o pessoal que tem em volta de você te chama. Não vou te dizer por que agora. Eu tenho uma áurea tão jovem que eu nunca dei conta de chamar de Dona Natalícia. Pela energia boa, assim, viva, jovem que você transmite. Não pode ter certeza que se a gente ajudou de alguma forma, e nossa, sempre falando isso aí até emociona mesmo, fico muito feliz mesmo, de coração, pode ter certeza que não é nada perto de tudo que você faz no seu dia a dia, né? Da energia boa que você aplica em tudo, tá? Então eu vou continuar não te chamando de Dona Natalícia. Para mim, você é a Natalícia, tá bom? Porque assim, né? Eu já tô idosa, né? Assim, porque eu tenho esse propósito, né? De trabalhar pro próximo, de estar junto da pessoa necessitada. Como eu já te falei, né? Era meu sonho, era ter essa ONG. Então, e o SEM me ajuda a realizar.
às vezes as pessoas, mesmo da minha família, falam, descansa, você já trabalhou muito pela educação, por tudo, lá no SEM, você já fez muito. Eu falo assim, enquanto eu respirar, porque é propósito de vida, lá. Né, Natália? É um propósito de vida mesmo. Então não tem preço, não tem hora. E olha, assim, né, às vezes eu adquiri alguns problemas de saúde, eu não sei se, né, até quero compartilhar isso aqui, porque eu já tive 2 cânceres. E assim, né, eu perdi um filho muito jovem. Então, assim, toda a vida eu tentei ser muito forte. Então, isso me acarretou alguns problemas sérios de saúde. Mas, assim, isso não me impede de fazer nada pro próximo, não. Eu falo para as minhas meninas. Assim, quando eu falo meninas, né, são as minhas filhas que ficam em cima de mim, tá? Deixa, mamãe, né? Tá? Não. Eu vou ser muito sincera. Quantas vezes eu não estou bem, eu chego no SEM, eu saio. Eu fico bem, volto bem para casa. Então, lá para mim é terapia, é saúde. Entendeu? É assim, é um amor mesmo, sabe? Que eu adquiri. Né? Vive mesmo, né? Tanto pela educação, como por esse trabalho social, que é muito gratificante. Ele não tem preço. Maravilha, Natalícia. Natalícia, deixo mais uma vez aqui a palavra para você, se você quiser fazer um agradecimento, né, para o pessoal, geral, né? O espaço é seu mais uma vez. Mas, de antemão, eu vou comentar com o pessoal, a gente vai estar disponibilizando essas informações também para todo mundo, tá? E vou deixar você falar, depois eu tenho mais um agradecimento também para poder te fazer. Olha, eu não tenho palavras, né, para agradecer tanto a comunidade unainense que nos ajuda, como esses empresários, né, os clubes de serviço que tanto nos ajudam. Assim, é um agradecimento profundo mesmo, um agradecimento eterno, sabe? Que esse agradecimento eu quero levar para a eternidade. Sabe? Um muito obrigada mesmo aos clubes de serviço. Um agradecimento imenso também à entidade mantenedora, né? Que confia em mim ali naquele trabalho. Todos eles, né? E quero agradecer demais à Prefeitura Municipal, que também acreditam no nosso trabalho, agradecer mesmo o CRAS, o CREAS, né? Conselho Tutelar. Assim, eu nem queria ficar falando nomes, não, mas assim... É muita gente. É muita gente, a gente às vezes corre naquele erro de deixar alguém para trás, né? Agradecer demais todo mundo que contribui com o troco solidário. A todo mundo que nos ajuda de uma forma ou de outra, com qualquer quantidade, sabe? É um agradecimento muito profundo que eu quero deixar a todos eles. Ótimo. Bom, ouso dizer em nome de muita gente, né? Te agradecer pelo trabalho que você faz, pela vida que você se doa, né, no SEM, Natalícia, mais de uma década, até agora e contando, né? Então é muito importante, mais do que o trabalho em si que você realiza com muito amor, a inspiração de ter pessoas como você que estão à frente de situações dessa, que é difícil mensurar até quantas vidas e famílias que você já não ajudou. Quando eu digo você, é claro que é com toda a equipe também. Né? Obrigado pelo seu depoimento aí, pelos seus agradecimentos em relação ao que envolve. Faço esse apelo também aproveitando aqui, né? O SEM precisa ser ouvido mais, a gente precisa dar cada vez mais vez e voz para situações como expor uma realidade, divulgar um evento. Então você pode ter certeza que o Podcast Funaí é a casa aberta para vocês, sempre vamos receber vocês com o maior carinho do mundo, tá? E obrigada. Vamos fortalecer isso aí sempre. Mesmo. Que isso, né? Como se é o mínimo que a gente pode fazer, a gente faz com carinho. Para você que nos acompanha até agora, obrigado mais uma vez pela audiência. A gente segue com o nosso propósito. Hoje recebemos aqui a Natalícia, que é uma autoridade em solidariedade, em filantropia, realiza um trabalho lindo, maravilhoso, né? Muito abençoado. E obrigado mais uma vez pela audiência. Aqui a gente se despede mais uma vez, peço para vocês acompanharem nossas redes sociais, as do SEM também, né, Natalícia? Vamos deixar fácil para o pessoal ali. Estamos ali no Facebook, no Instagram, no Spotify, Deezer, enfim, várias plataformas. Obrigado mais uma vez a você que acompanhou até agora pela audiência. E esse é o nosso Podcast Funaí.